partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Com a graça de Deus, tudo ótimo, Raimann. Salve Maria Imaculada. Hoje era o dia do nosso encontro mensal com o afilhado Peter Martins, mas ele teve outros compromissos, né? Não pôde participar aqui conosco, mas prometeu que em setembro ele vem. Isso aí, então estamos aqui firmes e fortes para cooperar com a verdade, Maria Carolina e eu, né? E queremos mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz, que nos acompanham pelo site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam este apostolado com doações e também por aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Franciscanos de Franca, São Paulo. Abraço ao amigo Marcelo e todos os ouvintes da Rádio Franciscanos. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Olha, na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de Santo Agapito. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Silvério. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Silvério. Silvério nasceu por volta do ano 480 na Itália, filho de Hormisdas, que perdeu a esposa quando seu filho ainda era muito jovem.
Hormisdas se transferiu para Roma e entrou para o ministério da igreja. Esse, muito próximo à vida monástica, influenciou o pequeno Silvério. No ano de 514, quando Silvério tinha 34 anos, o seu pai tornou-se diácono do Papa Símaco. Com a morte do Papa Símaco, Hormisdas foi eleito o 52º Papa da Igreja Católica. Que bacana, eu não sabia disso, que houveram 2 papas, então pai e filho foram papas da Igreja Católica, hein? A gente já falou de Hormisdas, você lembra, Raiman? Sim, falamos recentemente, Hormisdas, né? Isso mesmo. Silvério, além da educação cristã, formou-se em letras humanas e divinas. O único documento que resta de suas habilidades literárias é a inscrição funeral que Silvério escreveu no túmulo de seu pai. Em 8 de junho de 536, Silvério foi eleito papa por determinação de Teodato, rei dos godos, sucedendo ao papa Agapito I. O papa Agapito havia deposto o bispo de Constantinopla, Antimo, por defender a heresia do monofisismo. A imperatriz Teodora, que reinou juntamente com o seu marido, também imperador, o Justiniano I, compartilhava da heresia e exigia o trono de Antimo àquela jurisdição episcopal, mas Agapito não atendeu e acabou morto por conta disso. Nesta época, Virgílio, diácono romano, apresentou-se à imperatriz, prometendo-lhe a reabilitação de Antimo se apoiasse a sua candidatura ao pontificado da Igreja. Apesar das recomendações de Teodora, Silvério foi eleito papa. A imperatriz continuou exigindo a reabilitação dos bispos e a anulação das decisões do Concílio de Calcedônia, mas Silvério manteve-se firme e negou qualquer exigência. Por isso, Teodora enviou instruções a Belisário, um dos grandes generais do Império Bizantino, ordenando que ele encontrasse algum pretexto para afastar Silvério. Eles depuseram violentamente o Papa Silvério, arrancando-lhe as insígnias papais, vestindo-o com um hábito e exilando-o para a região de Pátara, na província da Lícia, onde é a costa sul da atual Turquia. Vigílio, então, foi nomeado em seu lugar. Apesar de ter conseguido obter a revisão do processo com a intervenção do imperador Justiniano, demonstrar a sua inocência e voltar a Roma, a perseguição continuou e Belisário fez com que Silvério fosse novamente aprisionado, desta vez na ilha de Palmaria, em Ponza, Itália. O pontificado de Silvério, infelizmente, foi curto e atormentado. Ele foi eleito no ano de 536 e forçado a abdicar em 537, assinando um documento no qual renunciava ao trono de São Pedro em favor de Virgílio. Historiadores afirmam que o Papa Silvério sofreu grandes provações, foi martirizado e acabou morrendo de fome no dia 2 de dezembro de 537. O seu corpo foi trasladado para a Catedral de Ponza, de onde ele é padroeiro. E apesar de todas essas perseguições, então foi canonizado, né? Mas justamente por causa delas, acredito, né? Porque assim, um papa tão perseguido, né? Olha tantas tribulações que aconteceram num papado tão curto. Tanta gente ficou incomodada com ele, é porque se não está agradando as pessoas, é porque está agradando a Deus, né? Agora, quando a gente vê um papa fazendo política de boa vizinhança, agrada todo mundo, agrada gregos e troianos, aí o negócio é complicado. Hein? Abre o olho com esse papa aí, porque esse papa está agradando mais aos homens do que a Deus, né? São Silvério, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com.
Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Odílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, meu bem, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Francisco de Assis, devoto do amor de Deus. Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. O caminho, e não um dos caminhos. Não há outro sumo pontífice, não há outro que nos ligue ao Pai. Mas Jesus escolheu 12 apóstolos e deu a eles uma missão: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, os apóstolos serviam de ponte entre o povo e Jesus. Eles batizavam aqueles que criam e dessa forma os neoconvertidos passavam a fazer parte da igreja, corpo de Cristo. Os apóstolos fizeram discípulos e esses discípulos outros discípulos. E dessa forma foi se multiplicando o número daqueles que entregaram sua vida pela salvação das almas. Essas pessoas não são outros caminhos, afinal, há um só caminho, Jesus. Mas elas nos levam até o caminho, nos levam até Jesus. No céu, amigo ouvinte, há uma multidão de santos, como o nosso amado seráfico pai, São Francisco de Assis. Os santos não são anjos, não são deuses, não são adorados como uma divindade, mas são pessoas que viveram aqui nessa terra dando-nos o exemplo e nos guiando até Jesus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Eles não nasceram santos, mas foram buscando a perfeição evangélica a cada dia, num processo de purificação muitas vezes doloroso, um processo rigoroso de muita penitência e prática da caridade. Se durante a vida os santos nos ajudaram com seus ensinamentos e exemplos a sermos pessoas melhores, hoje que estão junto de Deus no reino dos céus, podem ouvir nossas preces e levá-las até Jesus. Assim surgem as devoções, não é mesmo, Maria Carolina? Alguns, como nós, são devotos de São Francisco, de Santo Antônio, de São José, valei-me São José, de Santa Paulina, São Bento, São Pio de Pietreutina e assim por diante. Santa Teresinha, nossa querida. E tantos, é verdade. São Maximiliano Kolbe. Pela graça de Jesus, São João Maria Vianney. Recebem essa graça, mas por realmente buscarem, né, num rigoroso processo de penitência, da prática da caridade, mas recebem de Deus aquilo que pedem, não é? Né? De tanto pedirem, se esforçarem para viver aquela vida reta, né? E nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, enquanto ele caminhava por esse mundo aqui, ele renunciou a tudo
para viver na mais completa pobreza, pedindo esmolas e fazendo terríveis jejuns e mortificações. Ele, que já era santo em vida, né, tinha também as suas devoções. Todo católico é devoto da Eucaristia, não é mesmo? Precisa ser devoto da Eucaristia, devoto de Nossa Senhora. Nem é uma questão de precisa, né? É uma questão de que se não é devoto da Eucaristia, se não é devoto de Nossa Senhora, não é católico, né? Mesmo. Não é. Eu falo precisa no sentido assim de necessidade mesmo, né? Porque a gente precisa, é necessário a gente ser devoto de Nossa Senhora também, além de, claro, ser uma obrigação, né, por sermos católicos. Mas também cada católico tem as suas devoções particulares, como você falou, né, Raiman? Vários santos, enfim, simpatiza mais com um ou com outro, gosta de rezar mais este ofício ou aquele, enfim. Tomás de Celano nos conta que vale a pena e pode ser interessante falar um pouco das devoções particulares de São Francisco. Apesar de ser um homem devoto em todos os pontos, pois ele gozava da unção do Espírito, tinha especial inclinação por algumas formas de piedade. Ele nos lembra que o pobrezinho de Assis era devoto do amor de Deus. Olha que lindo isso. Devoto do amor de Deus, que bonito, né? Que bonito, né? Muito lindo. E ele não podia ouvir falar no amor de Deus, que já se derretia todo. E se alguém pedisse algo para ele, por amor de Deus, ele nunca deixava de atender. Eu fiquei até emocionada, Raiman, confesso para você que fiquei emocionada. E às vezes nós, amigo ouvinte, no nosso dia a dia, fazemos mau uso da expressão por amor de Deus. Eu ia falar isso agora, viu? A hora que, estávamos falando sobre eu acredito que nós até pecamos com isso, sabe? Mesmo. Desobedecendo ao decálogo que diz não pronunciar o nome de Deus em vão. Quantas vezes eu ouço pessoas discutindo em que em determinado momento, de repente uma delas diz: cala essa boca, pelo amor de Deus. Verdade. Ou ainda falam palavrões e colocam o amor de Deus no meio. O amor de Deus é o maior amor que pode existir. É um amor misericórdia, pois não merecemos seu amor. Ninguém merece. Merecer não, né? Pelos próprios méritos, não. Ninguém merece o amor de Deus. Por isso que é um amor misericórdia. Por isso que é graça. Portanto, o amor de Deus é um dom, uma dádiva, algo que Ele nos dá gratuitamente, mesmo sem merecermos. E o mínimo que podemos fazer é amá-lo de volta. Mas somos incapazes de amar. Quando alguém nos pede uma ajuda, um favor pelo amor de Deus, é algo que não podemos negar, se de fato amamos a Deus. E que profundo isso mesmo, né? Muito profundo. Porque é uma coisa muito séria, né? Quando nós que somos pais, né, Raimon, imagina o amor que a gente tem pelo nosso filho. Nós que somos inúteis, miseráveis aqui nessa terra. Nós que não sabemos amar. Não sabemos. E imagina você pensar no amor de Deus. E aí quando uma pessoa, e como você falou, a gente vê tantas pessoas usando mal, né, essa expressão. Que nós possamos repensar isso mesmo, uma coisa muito linda. Então quando nós temos alguém que nos pede algo de todo o coração, a gente vê que é uma coisa sincera, né? Que a pessoa precisa mesmo, e ela pede por amor de Deus, não tem como negar. Não tem como negar. Não mesmo. Você vai ajudar essa pessoa mesmo que ela não mereça, porque certamente ela não merece, né? Mas temos que lembrar que nós também não somos merecedores do amor de Deus. Mas se de graça recebemos, de graça devemos dar. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos.
artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas, se preferir, você pode e deve se tornar um sócio do Clube do Ouvinte. Para nós, será uma grande alegria. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entra em nosso site cooperadoresdaverdade.com, clica lá em apoia.se, tá lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor, viu? Qualquer valor mesmo, a partir de R$5, e assim nos ajuda e muito a evangelizar. Olha, não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre ela, que não é meramente uma instituição humana, a Igreja. A Hora da Treta. A Igreja é a continuidade histórica da encarnação de Cristo. Amigo ouvinte, a história da Igreja, diferentemente de outros objetos de estudo, requer para a sua compreensão plena um esforço prévio. Isso ocorre devido à natureza complexa da Igreja. Ela não é meramente uma instituição humana que pode ser entendida somente no âmbito humano. Não é uma agremiação, um grupo de pessoas reunidas em sociedade com um fim específico. Não. Não? Não. Isso é protestantismo, né? Protestantismo é que é uma agremiação, um grupo de pessoas, né, que se reúne numa comunidade eclesial pseudo-evangélica, né? Agora, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, com I maiúsculo, é um mistério. A Igreja é um mistério, repito. E se este for perdido de vista, a história que dele deriva será apenas uma caricatura. Bom, para ilustrar, então, um fato histórico. A conversão de um homem chamado Saulo de Tarso. Alguém será que já ouviu falar deste homem? Ele nasceu na atual Turquia, no sopé do Monte Taurus, perto do mar Mediterrâneo. Saulo foi educado na cidade de Tarso, dentro da cultura helenística, mas ao mesmo tempo judaica. Sendo os seus pais judeus devotos, foi levado até Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Saulo percebeu que estava acontecendo algo estranho no judaísmo de sua época. Um homem chamado Jesus de Nazaré. Quando alguém se refere a Jesus, mesmo quem não tem fé, amigo ouvinte, normalmente o faz de maneira respeitosa, reconhecendo nele alguém iluminado, um sábio. Embora nos nossos tempos a gente tenha visto também muita gente se referir a Jesus de forma desrespeitosa. Hoje em dia sim, de né? propósito, né, para tentar ferir a Igreja, para tentar, né? E para tentar ofender os cristãos, né? Essa última que teve agora, que a gente não conseguiu engolir até hoje, né? Que Jesus é travesti,
né? Esses tipos de comentários, né? E então eles são muito comuns na nossa época. Infelizmente. Mas aqui a gente já está falando de gentinha, né? De comunista, de socialista, de feminista, de tudo quanto é gente que não presta. Que pode, nas palavras da Isabelle, que veio gravar o programa um dia com a gente aqui, isso nem gente não é, né? Nem gente não é, tá? Mas assim, falando de gente séria, independente da religião, né? Se for um muçulmano, se for um budista, se for um espírita, se for um hindu, gente séria, tá? Vai sempre se referir a Jesus com respeito, né? Vai sempre se referir como alguém sábio, né? Contudo, só pode considerar Jesus como um sábio, de verdade, aquele que nele tem fé. Olha só. Isso se explica porque Jesus, em sua vida histórica, reivindicou para si o título de Filho de Deus. E isso por si só já é escandaloso. E assim é em todo o Evangelho. Um exemplo desse escândalo é o Sermão da Montanha, uma obra literária admirada até mesmo por quem não tem fé, no qual Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Contextualizando as palavras de Jesus, é possível perceber que de alguma forma ele reformula o que está no Antigo Testamento, esclarecendo a palavra de Deus com uma autoridade divina. O próprio Jesus, ele vem dizer que não veio para mudar nenhum J, né, nem um I, nem um ponto, né, nem um pingo da letra, da lei. Não veio mudar nada do Antigo Testamento, mas ele veio fazer com que a interpretação correta daquelas palavras fosse dada, né? E assim ele diz no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês estão acostumados a fazer desse jeito, mas não é bem assim, cambada, né? O meu pai me mandou para ensinar vocês que tem que ser este caminho aqui, ó. É desse jeito que vocês têm que fazer. E é assim que nasce a Igreja Católica. Porque senão, Jesus poderia ter feito apenas uma reforma do judaísmo, certo? Não haveria necessidade de ser criada uma nova religião. Mas assim o foi, porque Deus o quis. Deus quis, através de seu Filho Jesus Cristo, criar a Santa Igreja Católica. E a Igreja Católica é a continuação de Jesus aqui nessa terra. E que escândalo, né? Imagina para os homens daquela época, Raimon. Você imagina só, ouvir então Jesus Cristo dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, não Imagina foi fácil, só. né? Não foi fácil. Não deve ter sido mesmo, né? Não deve ter sido nada fácil. Uma atitude possível seria crer que Jesus realmente era Deus feito homem. A outra era acreditar que Jesus nada mais era do que um louco, né? E por isso, desde o seu nascimento, Jesus de Nazaré foi uma figura polêmica. Os homens que acreditaram em Jesus possuíam fé. Ainda hoje, para crer que Jesus é Deus, é necessário ter fé. É, a fé que as testemunhas de Jeová não têm. Eu sabia que você ia falar disso, marido. Eu sabia. Eles não têm, porque para eles Jesus não é Deus, né? Deus é Jeová, né? E pronto. Mas é interessante, né, esse assunto, Carol, porque veja só, imagina se aparecesse hoje alguém, tem o Henrique Cristo, né? Tem alguns outros loucos por aí, mas se aparece alguém assim, sem ser caracterizado, né? Porque o Henrique Cristo se veste com túnica e uma coroa, né, de comediante e, um cabelo comprido e uma barba e não sei o quê. O meu pai. E aí ele fala que aquele sotaque, porque ele é aqui de Jaraguá, né? Ele é de Santa Catarina. Não sei, ele é daqui. Capaz. Ele é descendente de alemão, então ele tem um sotaque desses de Xaraquá, Joinville, Pomerode, né? O pessoal que está nos escutando lá no Nordeste talvez não entenda muito bem, né? Mas é que aqui no Sul, os descendentes de alemães têm esse sotaque. E aí o Henrique Cristo tem o sotaque. E aí ele diz que isso não é sotaque alemão. Não é sotaque alemão. Isso é o
neo-aramaico. Ele fala o neo-aramaico. Aí ele sobe no banquinho e diz, ó pai, né? Porque ele sobe no banquinho porque ele tem que ter sempre superior, tem que ter um nível superior dos outros, porque Jesus subia na montanha, né, para falar. Então ele sobe no banquinho para poder falar. Mas assim, usa uma coroa de espinho de borracha, né? De borracha aquela coroa de espinho dele, né? E tudo mais. Mas enfim, tirando esses loucos, assim, imagina uma questão séria, assim, né? Imagina um homem aparecer e dizer, eu sou o Filho de Deus. Você só tem duas conclusões. Ou você acredita que ele é o Filho de Deus, porque ele fala com tanta convicção que ele deve ser mesmo, ou você vai dizer, esse cara tá maluco. E pode não dá bola, né? Interna, né? Pode chamar uma camisa de força, porque esse cara tá louco. É a mesma situação na época de Jesus. E aí a gente vê Saulo de Tarso, um homem devoto, né? Um judeu fervoroso, né? Que estudou na escola de Gamaliel. Aí, de repente, ele ouve falar desse louco, e ele vai querer averiguar, mas esse cara, será que ele é mesmo o Filho de Deus ou se ele é um maluco, né? Então, Saulo, ele percebeu o que estava acontecendo ali na sua época, aquele alvoroço todo, né? Como eu já falei, ele era um judeu devoto, e ele não podia acreditar que aquele homem que morrera crucificado em Jerusalém fosse Deus. Para ele, era impossível que Deus se fizesse homem, quanto mais morresse numa cruz, ressuscitasse no terceiro dia e subisse aos céus. Era impossível. A fé que Saulo de Tarso tinha no judaísmo, né, e nos profetas, em Abraão e Moisés, enfim, não conseguia fazer com que ele entendesse que aquilo fosse uma coisa possível, que Deus se manifestasse dessa forma, né? Então, para ele, restou o quê? A segunda alternativa, dizer que era um maluco, né? Só que tem um detalhe, esse maluco morreu na cruz e agora ele tem um monte de seguidores. Quer dizer, está crescendo cada vez mais o número de malucos, e esse número de malucos está tudo saindo do judaísmo. Então você imagina, Carol, amigo ouvinte, pensa comigo, você é católico, você está dentro da igreja católica, surge um louco e começa a ter um monte de seguidores, todo mundo começa a deixar a igreja católica para seguir esse cara. E você que é um católico fervoroso, você fica revoltado contra esse cara, porque ele está levando todo mundo. Sim, e aí, sim. Então, o número de cristãos, né, o número de seguidores de Cristo, depois de que Jesus subiu aos céus, começou a crescer demais. E Saulo de Tarso estava presenciando tudo aquilo ali. Qual foi a alternativa que restou para ele? Perseguir os cristãos. E aí ele teve cartas de autorização do Sinédrio, né, em Jerusalém. Saulo então percorreu diversas cidades, chegando à Síria, que tem a capital de... Que hoje, né? Hoje é Damasco, né? Isso mesmo. E porque ele sabia que nessa cidade havia uma comunidade de cristãos. E aí, então, imaginem só, amigo ouvinte, com um mandado judicial, né, daquela época, um mandado judicial, dizendo que as pessoas não podiam mais acreditar em Cristo, que era um farsante, que era um louco e tal. Então, Saulo passou a prender todos os cristãos. Começou a prendê-los, pois os considerava um grupo de judeus fanáticos e perigosos, que seguiam um louco, um blasfemo, e, portanto, eles eram também blasfemos. E com essa perseguição, o Saulo cumpre a palavra proferida por Jesus Cristo. Vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto a Deus. E era isso que Saulo estava fazendo, porque ele mandava prender os cristãos e depois, consequentemente, matar, né? A gente não pode dizer com toda certeza que o próprio Saulo tenha matado algum cristão, mas ele assistia essas mortes. Então, essas mortes estavam sob as ordens dele, né? E que profecia essa de Cristo, né? Que, na verdade, eu imagino que naquela época, para quem ouvia isso,
também não conseguia entender, Não. né? Então Cristo diz que vos expulsarão das sinagogas, e aí as pessoas vão estar matando os outros e dizendo que estão fazendo um culto para Deus, né? Dizendo que aquilo é em nome de Deus, né? Jesus não. Em nome de Em Deus, nome de Deus, né? claro, porque olha se só, a eles profecia, eram né? judeus devotos e tinham um louco ali pregando uma coisa diferente, então vamos matá-los para defender a nossa fé. Exato, né? exato. E o que aconteceu a Saulo, amigo ouvinte, se encontra narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9. E vale a pena recordar. Abre aspas. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Fecha aspas. Então veja que interessante, amigo ouvinte. Saulo, como a Maria Carolina falou, agora nós vimos aqui a narração também do Atos dos Apóstolos, ele tem as cartas, ele tem a documentação jurídica, né? Ele tem um mandado nas suas mãos. Ele vai para perseguir esses cristãos em Damasco, pegar todos os homens e mulheres que estivessem seguindo essa nova doutrina para prendê-los. Mas lá no caminho, ele cai do cavalo. Literalmente. Literalmente ele cai do cavalo, por causa daquela luz muito forte que o deixou cego, né? Deixa cego. E ele só escuta uma voz, é a voz de Jesus. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não está perseguindo Jesus, está perseguindo os cristãos. Mas uma vez que você persegue os cristãos, você está perseguindo Jesus. Uma vez que você difama a Igreja Católica, você está difamando o próprio Jesus, né? Que Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Automaticamente, Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Né? Ele já usa a palavra Senhor. Veja que interessante. E a voz responde: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Maria Carolina, você pode ler mais um pedacinho ali do Atos dos Apóstolos para a gente? Isso, vamos continuar o que nos diz o livro do Atos dos Apóstolos. Abre aspas. Agora, levanta-te, entre na cidade, e aí te dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E olha que interessante, né? A rua que ele deveria seguir é a chamada Rua Direita, viu? Não era a Rua Esquerda, não. A Rua Direita, né?
Então veja só como nós devemos ser de direita. O caminho é sempre pela direita, não é pela esquerda, né? Mas aí Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas, e ele recuperou a vista. E quantas vezes que nós estamos cegos porque estamos longe de Jesus, porque não conhecemos Jesus, porque não permitimos que Ele entre na nossa vida. Eu falo por mim mesmo. Por tantos anos da minha vida que eu andei pelo vale da sombra da morte, que eu andei pelas trevas, andei por lugares tenebrosos, fazendo coisas horríveis, porque estava desacreditado em Jesus. Estava desacreditado que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, cometendo tantos pecados, cometendo tantos erros. E depois, quando você se encontra com Jesus, parece que caem dos seus olhos como escamas, e você passa a enxergar claramente. Você passa a enxergar que existe um Deus que se fez homem e que habitou entre nós para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados, porque nos amou por primeiro e porque nos amou com amor infinito, um amor que nunca nós seremos capazes de retribuir. Mas aí o que acontece com Saulo, Maria Carolina? Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois comeu e ficou forte como antes. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então Saulo também ficou louco, né? Entrou para o grupinho dos loucos lá. E veja que o texto não está no passado, né? Afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Não, ele estava lá, pregou nas sinagogas, foi falar com os discípulos e tal, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam: não é esse o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Amigo ouvinte, o trecho que nós acabamos de ler dos Atos dos Apóstolos é o prenúncio de uma revolução. Oh, imagina, né? Pois o homem que estava convicto de que fazia bem em perseguir os discípulos de Jesus, de repente vê-se frente a frente com o próprio Jesus, ressuscitado, como luz que ilumina a sua vida tão forte que lhe provoca uma cegueira. Enfim, a gente ouviu Jesus dizendo que ele mesmo escolheu: eu escolhi Saulo para pregar o meu evangelho para os pagãos. E nesse ponto é preciso parar e analisar o que de fato aconteceu, não é mesmo, Maria Carolina? Sim, a conversão de Saulo não foi algo que se deu de maneira isolada, né, individual, que ele ali sozinho teve um contato com Jesus. Não, ela foi eclesial desde o início. Ora, então isso significa que não tem como encontrar Jesus se não for através da igreja,
a Igreja Católica, né? Pois para Saulo, Jesus estava morto e sepultado, né? Sua ressurreição era nada mais do que um engodo perpetrado pelos seus discípulos, aos quais o Saulo perseguia, né? Concretamente. Estão lembrados, né, da história. E aí no caminho para Damasco, uma luz atinge Saulo e ele escuta a voz que diz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que Saulo perseguia então? Era a igreja. Já claro. era a igreja, né? Nesse momento, então, há uma revolução eclesiológica, né? Porque diante da conversão de Saulo, é possível dizer que a igreja é uma continuidade de Jesus na história. A continuação histórica do mistério da encarnação. É o que São Paulo tenta explicar na primeira carta aos Coríntios, utilizando lá no capítulo 11 uma analogia para se referir à Eucaristia. É isso mesmo, Carol. Ele diz assim: de fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Essa narrativa nada mais é do que a missa, né? E no capítulo seguinte, ele continua a falar do corpo de Cristo. Porém, agora ele se refere a ele como sendo composto por todos os homens, né? Abre aspas. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. E ele continua, né, Carol? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que parecem menos dignos de honra são os que cercamos de maior honra. E os nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com maior decência. Os que são decentes não precisam desses cuidados. Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros participam do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros participam de sua alegria. Ora, vocês são o corpo de Cristo e são membros dele, cada um no seu lugar. E fecha aspas. As palavras de São Paulo, amigo ouvinte, são claras no sentido de que no corpo de Cristo, Eucaristia e Igreja, está presente o mistério da encarnação. Se uma hóstia consagrada for levada ao laboratório e analisada, nada se verá além de pão. Não se verá o corpo de Cristo, não se verá Jesus,
Para se enxergar Jesus na Eucaristia, é preciso ter fé. Deus permitiu ao longo da história inúmeros milagres, sinais visíveis de que Jesus realmente está presente na Eucaristia. Mas ele está presente também na Igreja, e São Paulo experimentou essa verdade. Por que me persegues? Da mesma forma que não é possível levar a hóstia para o laboratório e enxergar Jesus, então não é possível levar a Igreja para um estudo sociológico e querer enxergá-lo. É preciso ter fé nos dois casos. Se o propósito é estudar a história da Igreja, necessário se faz saber que o objeto desse estudo será nada mais, nada menos que o Cristo vivo ao longo da história da sua Igreja. O modo correto de se chegar à verdadeira história da Igreja é estudando a vida dos santos homens e mulheres que historicamente viveram a santidade, que chegaram a um estado de perfeição. Cada um na sua maneira, né? Vez que existem diferentes graus, né, de pertença à Igreja, de configuração a Cristo, né? E para entender a história da Igreja é preciso conhecer a vida desses santos, né? E o modo como eles se entregaram a Deus. Não é, Raiman? É isso mesmo? E um bom exemplo é a vida de São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina é um ótimo exemplo. Configurou-se tão intensamente a Deus que as chagas de Cristo apareceram em suas mãos, pés e costas, cuja vida toda foi marcada intensamente por fenômenos inexplicáveis, verdadeiros milagres. Um santo atual, falecido em 1968, e que, depois do concílio, e que teve seus milagres e feitos analisados pela ciência moderna. São radiografias, estudos médicos, atestados, comprovações de verdadeiros portentos realizados por meio deste homem santo. Não foram apenas intervenções ligadas aos carismas, mas à própria santidade dele, bilocação, estigmas que não cicatrizaram durante 50 anos e que poucos dias antes de sua morte fecharam-se inexplicavelmente e não deixaram nenhum sinal, entre muitos outros. O núcleo da história da Igreja, amigo ouvinte, está na vida dos santos, no fato de Cristo viver nesses homens, os quais são a continuação da sua encarnação. Porém, não se deve estudar sem fé, pois isso é perder de vista o objeto a ser estudado. É preciso ter fé na Igreja de Cristo. Só assim é possível estudar essa história fascinante de Cristo encarnado ao longo da história da humanidade. E o crédito deste texto maravilhoso, então, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site do nosso amado Padre Paulo Ricardo, padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bali High Premium American Lager. Uma cerveja leve, de coloração dourada, translúcida e uma espuma cremosa e duradoura, e está dentro da lei da pureza alemã de 1516. A Reinheitsgebot. A cerveja é produzida pela mesma empresa que faz aquele energético, Carol, o Bali, com Y. E curiosamente, as outras cervejas deles também utilizam a nomenclatura com Y, né? A Bali Beer. E somente essa Premium que ficou com a letra I. E tem o complemento de High. Então, Bali High. No copo, uma cerveja dourada com alta formação de espuma e boa duração. Aroma de malte, grãos, bolacha e um pouco metálico. Um sabor mais encorpado que o aroma, mas seguindo a mesma tendência com um leve amargor no fim. É bem refrescante, tem boa carbonatação e alta drinkability.
A cervejaria é a Micro Cervejaria Castelo de Pedra, aqui de Tubarão, Santa Catarina. O estilo, como nós já falamos, é uma Premium American Lager. E o teor alcoólico é 4,1%, temperatura de serviço entre 0 e 4 graus. O copo ideal é a caldeireta e ela está disponível em garrafas de 600 ml. Harmoniza com pratos leves como saladas, camarão, carnes brancas e comida japonesa, além de queijos brie e camembert. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha que bonita que tá essa espuma, né? E a cor, olha que cor linda, Raiman. Poxa. Um dourado muito bonito. E translúcido mesmo, né? A gente consegue ver esse efeito. E realmente, assim, no copo, na caldeireta, ela fica ainda mais bonita, hein? Olha isso só. Mesmo. Cheirosa, cheiro do malte, bem característico. De fato, tem um leve amargor. Muito saborosa, desce bem, leve. Muito mesmo. É tudo aquilo ali que eles estavam falando mesmo, hein? Porque enquanto a gente lê, né? Ali que a cerveja é leve e tal, espuma cremosa, douradora e tal. Que é o texto que os fabricantes colocam lá, né? No site ou nas redes sociais. Mas, olha, realmente muito, muito bom. Gostei. Aprovada. É aprovada. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja? E quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco. contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udigni ficiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunc libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Isso, colabore com esse apostolado, fazendo sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Inclusive, um dos nossos notebooks está na assistência técnica e nós não temos previsão de conseguir tirar ele de lá porque não tem dinheiro para comprar peça. Estamos rezando, né? Estamos em oração. Intercessão pelo notebook, para ter o resgate do notebook. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
Muito obrigada, Raiman, meu marido, meu esposo, meu grande amor. Que Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço também, muito carinhoso, a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por aí. Paz e bem. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.